Queridos, vamos à palavra de Deus. Não quero cansar os irmãos. Vamos ler um texto, aliás, um versículo da palavra de Deus que está no livro do Êxodo, capítulo 15. Eu estava observando, quando o pastor fez a leitura, do grão de mostarda e os seus efeitos, do crescimento deste grão que chegou até aqui o Zaire e chegou em todo canto do mundo, mas a luta que houve para que isso não acontecesse. Houve muita oposição. E isso sempre aconteceu, desde a rebelião celestial. E é pensando nisso que eu resolvi, nesta noite, falar um pouquinho sobre gratidão. Gratidão. E eu quero aproveitar o texto que conta um cântico de louvor de Moisés, que Moisés entoou a Deus. No seu capítulo 15, no verso de número 11, diz assim: quem entre todos os deuses é comparável a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em façanhas, autor de maravilhas? Amém? Essa é a minha versão um pouquinho diferente, mas esse daqui é um cântico de Moisés que ele faz questão de entoar a Deus após uma jornada linda, após um trabalhar extraordinário de Deus a favor do seu povo. Deus, ele sempre trabalha a favor do seu povo. Deus, ele sempre zela a favor daqueles que são seus. Deus, ele sempre está atento às nossas necessidades. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é impedido de realizar em nossa vida o seu querer. Deus, ele sempre está acima de tudo e de todos. Pensando assim, foi que o Moisés, ele escreveu, cantou esse cântico lindo ao Senhor. Ele vai dizendo assim: então Moisés e todos os filhos de Israel entoaram este canto de adoração e louvor a Yahvé, verso 1. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, precipitou cavalos e cavaleiros no fundo do mar. Yahvé, o Senhor, é a minha força e o meu canto. A Ele devo a minha salvação. Ele é o meu Deus, eu louvarei. É o Deus do meu Pai, eu o exaltarei. O Senhor é o grande guerreiro, o seu nome é Yahvé. Ele lançou no mar os carros de guerra, o exército de Faraó. Os melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas do abismo os encobriram. Como pedras sucumbiram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, o teu braço forte despedaçou o inimigo. Em teu triunfo esplendoroso, abateste-os teus inimigos. Enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Aí, nós temos aqui no verso 11, que é o verso que eu acho lindo. Quem entre todos os deuses é comparável a ti, Senhor? Aleluia. Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em façanhas e autor de maravilhas. Existem tantos deuses que são adorados por aí.
Existem tantos povos que formam deuses. Eu nunca esqueço de uma expressão do nosso pastor Rigonato. Na verdade, é até uma mensagem, né? O Deus que criou o homem e o Deus que o homem criou. Então tem tanto deuses criados por homens por aí, que precisam do auxílio da mão humana para sua locomoção. E que nós vivíamos nas práticas, nesses costumes, adorando esses deuses, exaltando esses deuses, louvando esses deuses. O Moisés, ele até de uma certa forma, aprendeu dentro da cultura egípcia também algo semelhante à adoração a muitos deuses. Afinal de contas, no Egito existiam muitos deuses. Há quem diga que as pestes, aqueles grandes milagres realizados por Deus, aqueles 10 grandes milagres, aquelas 10 grandes pestes que foram enviadas ao Egito, de uma certa forma era para demonstrar que o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, era infinitamente mais poderoso do que aquilo que eles o tinham como deuses. Então, nós também andávamos nessas práticas e adorávamos muitos e formávamos deuses, porque o homem, na sua essência, ele foi criado com a necessidade de ter em quem se apoiar, em quem adorar, em quem servir. O Moisés, ele ficou 40 anos lá. Nesses 40 anos, ele foi preparado para ser um faraó. Mas Deus, irmão, nunca é pego de surpresa, porque quando, ainda antes de eu nascer, assim como ainda antes de você nascer, Deus já tinha um plano traçado para a nossa vida. Quando a gente olha para a história de Moisés, o inimigo estava projetando aniquilar toda a linhagem dos hebreus. O inimigo sabia que era da linhagem dos hebreus que viria a salvação. Então ele sempre procurou destruir, aniquilar o plano de Deus. Quando Moisés nasce, há um decreto do rei. Ele vai até as parteiras e diz assim, olha, é só o diabo que pode colocar isso na cabeça das pessoas, irmão. Esse povo está crescendo demais. Vai que esse povo se revolta aí e de repente vem contra nós, ele vai tomar tudo que é nosso aqui. Olha o inimigo trabalhando com a mensagem. Vamos fazer o seguinte, quando as mulheres hebreias engravidarem, se for mulher, deixa nascer. Mas se for macho, mata. Esse era o projeto do inimigo. Vamos destruir todo o feto masculino que nascer. O plano da salvação será frustrado. Mas o Isaías já escrevia, aliás, o Isaías posteriormente viria a escrever, deixar uma mensagem bem clara, aleluia, para que nós pudéssemos ter noção do tamanho, do poder, da essência, da majestade, da santidade do Deus que a gente serve. Pois quando ele diz assim, antes que houvesse sol, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ninguém há que possa fazer neutralizar um projeto que eu já estabeleci. Ninguém há que possa frustrar algo que eu já preparei, aleluia, para ti, diz o Senhor. Ninguém pode anular algo que eu já preparei para esta casa, diz o Senhor.
Antes que houvesse, só eu sou. Operando eu, quem é que vai impedir? O inimigo está maquinando no oculto, mas Deus está dando seguimento naquilo que ele já preparou. Mata tudo. E de repente, irmão, começa a nascer menino, e vai nascendo, e vai nascendo, e vai nascendo. Mas como é que é esse negócio? Eu não mandei matar? Mandou. Mas o que acontece que não estão matando? É porque as mulheres hebreias são diferentes. Aí é que faz a diferença. O povo de Deus é diferente. Você é diferente. Você é diferente. Eu sou diferente. Nós somos diferentes. Porque quando Deus abençoa, não tem espaço para maldição. Aleluia. Tem espaço para maldição. As mulheres hebreias é diferente. Quando a gente chega, elas já deram a luz. Não tem como neutralizar. Bom, então agora vamos começar uma matança. Mas o Moisés não podia morrer. Por quê, pastor? Porque Deus tinha um plano na vida dele. Deus ia precisar de Moisés. Deus queria, aleluia, e sabia que tinha que cumprir uma promessa que ele tinha feito ao seu povo. Promessa que ele tinha feito através de Abraão, de Isaque e de Jacó, e que ele então agora precisaria cumprir essa promessa. E para cumprir essa promessa, seria necessário ter um líder. E esse líder ele escolheu, antes de nascer, Moisés. Aleluia. Então agora ninguém pode frustrar o projeto de Deus. Você pensa que você caiu aqui de paraquedas, irmão? Você pensa que você é um servo, uma serva de Deus assim, do nada? Deus já havia escolhido a mim, Deus já havia escolhido você, e por muitas oportunidades, a cova também esteve aberta para nós, mas a escolha de Deus fez a cova fechar e o nome dele ser glorificado. No Evangelho, conforme escreveu João, no seu capítulo 15, me parece, verso 16, ou é 16 e 15, acho que é 15 e 16, que ele diz assim, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. O inimigo pode até querer parar com esse negócio. Aquela regente lá do ciclo de oração, eu vou parar o ministério, eu vou parar a obra, eu vou parar. Para nada, irmão. Quem está na mão de Deus, as promessas se cumprem, a obra continua, o fruto permanece e o nome de Deus é glorificado. Moisés é 40 anos aprendendo toda a cultura. Moisés, 40 anos sendo preparado com toda a cultura, com todo o ensino do Egito. Agora, de repente, do nada, ele tem que sair, fugir do Egito. Mas como é que pode? O filho da filha de Faraó, um homem criado dentro do palácio, o homem de linhagem real, ter que sair fugido. Não tem sentido isso, irmão. Aleluia. Mas quando Deus quer, Deus dá um nó no negócio. Deus muda tudo. E ele agora sai. E quando ele sai, agora Deus precisa esvaziá-lo de algumas coisas. Deus precisa esvaziá-lo. Por que precisa esvaziá-lo? Porque Deus quer agora enchê-lo de outras coisas muito mais importantes. E que valeriam para os próximos 80 anos da sua vida e para toda a eternidade. E que também esses feitos alcançaria e seria extremamente necessário para nós hoje e para as gerações futuras. Então, o Senhor agora, ele
Tira ele de lá. Ele sai agora, ele vai para onde? Para o deserto. Vai para o deserto, sem lenço e sem documento, como diz o ditado, né? O ditado popular. Mas mesmo desprovido de tudo, ou de toda a condição humana, há a provisão celestial para a continuidade da sua vida. Ele conhece uma moça, conhece a família dessa moça, tudo preparado por Deus, casa-se com essa moça e torna-se apacentador de ovelhas do seu sogro. Agora imagina, o camarada ficou 40 anos nas melhores faculdades. 40 anos dentro do palácio. 40 anos numa boa. E agora Deus permite ele sair de lá e ele fica 40 anos sentindo o cheiro de ovelha, entendendo as ovelhas, conversando com as ovelhas, alimentando as ovelhas, tendo calma, porque tinha que ter paciência com as ovelhas. Aleluia. A Deus sabe como formar. Ele nem imaginava, nunca passou pela cabeça dele. Mas Deus estava ensinando ele com a ovelha, para posteriormente ele conduzir o seu povo, que era muito mais rebelde do que as ovelhas. Não, irmão Jesus? Conduziu o seu povo, que era muito mais rebelde do que as ovelhas. Mas ele está lá, 40 anos cheirando ovelha. Até que um dia, irmão, de acordo com o propósito de Deus, Deus resolve cumprir a sua promessa. Pegou aí? De acordo com o propósito de Deus, segundo o tempo de Deus, Deus resolve cumprir a sua promessa. Pegou? Aleluia. Pode ser hoje esse dia. E pode ser você o escolhido. E pode ser hoje que Deus vai fazer cumprir a promessa. Num dia do nada, como costumeiramente ele fazia. Qual era o costume dele, pastor? Catar as ovelhas do seu sogro e passear pelo Sinai, dar o alimentozinho delas. Lá ele viu uma porção de coisa, ele viu um monte de sarçazinha, ele via a sarça sendo consumida pelo calor, pelo fogo, ele estava tudo. Mas num dia do nada, Jeová resolve trabalhar e agir. E agir de uma maneira sobrenatural. Deu para entender? Num dia, o Senhor resolve agir de uma maneira sobrenatural. É isso que você está precisando, é isso que nós estamos precisando, e é isso que Deus vai fazer. Agir sobrenaturalmente. No nosso dia a dia corriqueiro, nos nossos costumes diários, na nossa pegada diária, semanal, mensal e anual, nós seremos surpreendidos pelo agir de Deus, que sobrenaturalmente vai fazer algo extraordinário em nosso favor. Ele agora está lá e de repente vê a sarça pegando fogo. Mas a sarça não consome. E quando a sarça não consome, desperta uma curiosidade de chegar perto. E quando ele chega perto, vem a voz do Senhor dizendo: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra em que tu está pisando é terra santa. Aleluia! Aleluia! Ele começa a conversar com Deus e Deus vai passar para ele qual é o seu projeto, qual é o seu propósito, em que o Moisés está enquadrado dentro do querer de Deus. Agora vem a pergunta: está conversando com Deus?
Está entendendo de Deus qual é o projeto dele para a tua vida? Está entendendo, aleluia? Está no particular com Deus, de ouvido atento, está percebendo algum agir sobrenatural, aleluia, que Deus tem feito em teu favor? Irmão, não diga que não está, porque Deus todos os dias Ele está fazendo sobrenaturais na nossa vida. Para corroborar com este cântico de Moisés, a gente pode, por exemplo, citar o livro do profeta Isaías, capítulo 64, o Isaías, no verso número 4, ele diz assim, olha, desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que depositam nele a sua confiança. Para corroborar com Moisés, para corroborar com Isaías, nós vemos o povo hebreu, quando eles estão saindo do cativeiro babilônico e voltando para Sião, no Salmo 126, eles declaram assim, quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nós estávamos como aqueles que sonham. Então, se nos encheu a boca de riso e a nossa língua de alegres expressões, de louvor a Deus, até nas outras nações se comentava, grandes coisas fez o Senhor a este povo. Sim, nós também dizíamos, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, nós estamos alegres. Você está alegre com o Senhor, irmão? Deus tem feito coisa grande em seu favor. Talvez você não percebeu, mas Ele não para de trabalhar, Ele não para de lutar, Ele não dorme, Ele não tosqueneja. O salmista no Salmo 121, ele fala exatamente isso. O teu Deus, o nosso Deus, não dorme e nem cochila. Ele continuamente trabalha em nosso favor. Então, ele agora chama Moisés, incumbe o Moisés de uma responsabilidade enorme de poder, aleluia, livrar o povo do Senhor do Egito e levar o povo do Senhor para a terra na qual ele havia prometido. Não era uma tarefa fácil, porque pensa comigo, irmão, como é que um homem que saiu de lá fugido vai agora voltar dizendo, eu sou o vosso líder e vou tirar vocês da terra. Obrigado, meu querido, Deus te abençoe. Como é que ele vai fazer isso? Como é que vão aceitar isso, irmão Ivan? Ele sai de lá fugido e agora vai voltando lá, cheio de moral, dizendo, olha, eu vou tirar vocês daqui e vou levar para a terra que Deus prometeu. Não seria aceito, mas quando Deus chama, Ele responsabiliza. Quando Deus quer agir, irmão, ninguém impede. Deus mandou ir. Ele até insistiu um pouquinho, falando, Senhor, não vai dar certo. Às vezes a gente é assim. A gente vai conversando com Deus na nossa particularidade, falando, Senhor, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que esse é o caminho mesmo? Às vezes a gente acha que o nosso caminho é que é o correto, do nosso jeito é que é o certo, a nossa maneira é que vai surtir efeito. Mas Deus nos trouxe aqui para dizer, não, o caminho é meu, a maneira de agir é minha, o projeto é meu, e eu vou te enquadrar dentro dele. E se você se enquadrar, vai dar tudo certo. Ele vai lá de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Aleluia. E dá tudo certinho, irmão. Deus usa o seu filho, Deus usa o seu servo,
com grande poder e glória e majestade, para não deixar sombras de dúvidas, nem para os que o conheciam antes, e nem para com o seu povo, da sua família, o da sua nação, não ficasse dúvida nenhuma de que era o próprio Deus que estava agindo naquele negócio. É assim que vai acontecer na nossa vida. Até aqueles que te viram, que te veem e que acreditam que nada vai acontecer, esses também vão ter que aplaudir o seu Senhor e declarar as mesmas expressões que estão no Salmo 126. Eles vão ter que dizer: grandes coisas fez o Senhor por este povo. Grandes coisas está fazendo o Senhor por este povo. Aleluia. E você, de boca cheia e alegre, também vai dizer: sim, eu reconheço, grandes coisas fez o Senhor por mim e por isso eu estou alegre. Aleluia. Eles agora, irmão, saem sobre o comando de Moisés. Depois de todo um trabalhar de Deus, Deus fez o povo confiar no Moisés, Deus fez o povo acreditar que era o Senhor que estava com ele, e eles saem do Egito. Sai e vai na caminhada. Mas não foi fácil sair. Perceba que Deus tinha um plano. Perceba que Deus, ele é poderoso. Perceba que Deus, quando ele quer fazer, ninguém impede. Mas para sair do Egito foi difícil. É bem verdade que o trabalhar de Deus fez com que o coração de Faraó endurecesse, para que o próprio nome de Deus fosse glorificado em Faraó. Mas, quando a gente traz para nós, que vivemos no Egito, não foi fácil sair de lá, não. Não foi fácil para que o Senhor te resgatasse de lá. Mas você saiu. Você saiu porque tinha que sair. Você saiu porque Deus tinha um plano. Você saiu porque Deus trabalhou. Você saiu porque Deus usou todos os meios possíveis e necessários para te tirar de lá e deixar o seu nome marcado. Nós temos uma rádio lá em Joinville, rádio 107,5 FM. Se você pode até escutá-la pelo YouTube. É uma rádio 24 horas. É uma rádio de alcance, alcance estadual. Todo o estado de Santa Catarina, o oeste do Paraná, tem acesso a uma rádio de muita expansão. E tem um programa nessa rádio que é realizado pela irmã Ilse. E ela é a repórter, ela faz um programa de entrevistas. E a minha esposa trabalha com uma senhora que conheceu a Ilse antes dela ser convertida. E conversando com a minha esposa esses dias, ela falou assim: verdadeiramente eu tenho certeza que Deus está lá na igreja onde você congrega. Ela falou: por quê? Porque eu conheci a dona Ilse. Eu sei quem era a Ilse e sei quem ela é agora. Então a sua história fica marcada lá. E todos veem o que Deus faz, aleluia, na sua vida lá, para te trazer agora para a sua presença. Não foi fácil, mas a potente mão de Deus te trouxe. A potente mão de Deus tirou aquele povo de lá do Egito e levou-o a caminho da terra prometida. Mas quando chega no Mar Vermelho, a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó e ele reúne um grande exército para poder perseguir os hebreus. E nessa perseguição, Deus já tinha tudo projetado, irmão.
Deus já tinha projetado a aniquilação de todo o exército de Faraó, assim como ele também. Deus queria fazer algo marcante. Prestou atenção aí? Deus queria fazer algo marcante. E agora eu afirmo, Deus quer fazer algo marcante. Deus vai fazer algo marcante. Deus vai fazer. Aleluia. Quando eles chegam diante do mar, há murmurações, há reclamações, há alguém que quer desanimar, há alguém que trabalha ali no meio daquele povo com a seguinte mensagem: vamos voltar para trás, vamos voltar para o Egito. Não é diferente entre nós, irmãos. Há momentos na nossa vida que é assim também. Sempre vem aquela mensagem: vamos voltar para trás. Vamos voltar para o Egito. Não vale a pena, não vai acontecer nada. Aleluia. Há, inclusive, dentre eles, aqueles que diziam: olha, lá era muito melhor. Lá a gente estava em volta aquelas panelas cheias de carne. Só que eles esqueceram que lá também estava debaixo de açoite. Esqueceram que lá eles também estavam debaixo de escravidão, de sofrimento. E o sofrimento era tão grande que a Bíblia diz que Deus dos altos céus ouviu o vosso clamor. Aleluia. Na hora que o negócio está feio, ai, Senhor, tem misericórdia, me salva. Aí Deus está salvando. Deus vem e age de uma maneira sobrenatural, extraordinária. Só que a gente quer que seja do nosso jeito. E aí quando a gente percebe que não está como a gente quer, não quero mais saber desse Deus, não. Não quero mais saber desse negócio, não. É melhor voltar para trás. É mais ou menos isso. Começaram a perseguir Moisés, falaram contra Deus, mas o Senhor falou assim: Moisés, manda o povo marchar, manda o povo continuar, manda o povo ir para frente. É como quem dizer assim: olha, não esquenta com as coisas que ficou para trás, não. Não esquenta com aquilo, com as perseguições, com os problemas. Não esquenta com isso. Deixa que desta parte cuido eu. Pastor, mas tem uma luta, mas tem um inimigo, mas tem um problema, mas tem uma situação que está impedindo de eu ir. Não, irmão, nada pode impedir você ir. Esses problemas, essas situações, quem cuida é Deus. O que você deve fazer é prosseguir em frente, em frente, em frente, em frente, em frente, em frente, olhando para Jesus. Porque na minha vida e na sua vida Ele também tem uma promessa de nos levarmos à terra que Ele prometeu. A nossa não é aqui. Aqui somos peregrinos em terra alheia. Então o que nos compete? Peregrino anda. Vamos andar, vamos embora. Aleluia! Eles vão, irmão. O inimigo vem. O inimigo faz barulho. O inimigo coloca medo. O inimigo faz pressão. Não é assim? Tem situação na nossa vida que é assim. Faz barulho, faz pressão. É aquela coisa terrível, tremenda. Mas Deus sempre tem uma saída. E a saída era: se não dá para voltar por causa do inimigo, vai morrer. Se voltar para trás, morre. Não volta para trás, que se voltar para trás, morre. E a morte pode ser, irmão, olha, tanto no campo espiritual quanto físico. O inimigo vem, irmão, e Deus dá o livramento. Deus tira a coluna de fogo e a de nuvem que estava à frente do povo e bota para trás do povo. E faz uma separação entre o seu povo e o inimigo que o persegue. O inimigo nunca vai te alcançar, irmão. O inimigo nunca vai te alcançar, igreja.
Ele pode até tentar, isso é a especialidade dele. Mas a especialidade de Deus é te dar o livramento. A especialidade de Deus é nos dar o livramento. A especialidade de Deus é nos guardar. A especialidade de Deus é nos proteger. A especialidade de Deus é nos abençoar. Aleluia. Deus prepara um caminho. Um caminho que eles nem sabiam. Caminhos que eu não sei, que eu não conheço, que você não sabe, que você não conhece, mas que Deus tem o poder de abrir. Caminhos que para nós até parece impossível. Imagina aquela multidão de pessoas na frente de um mar. Quem poderia imaginar que Deus ia abrir um caminho no meio do mar? Mas Deus abre caminho no meio do mar. Porque o mar está sujeito à autoridade de Deus, à ordem de Deus. Todas as coisas estão sujeitas à ordem, ao querer e à autoridade de Deus. E quando Ele quer fazer, Ele faz e acabou. E foi assim que Ele fez a favor do povo. Mas observe, irmão, que Deus abre o caminho. Quando você lê o texto diz que o povo passou pelo meio do mar em seco. Não é isso, pastor? O povo passou pelo meio do mar em seco. Deus, quando faz, Ele faz completo. Deus, quando faz, Ele não cria dificuldade. Aleluia! Como é que nós podemos imaginar, irmão, o fundo do mar? O fundo do mar é igual esse fundo aí, daqui é morro para cima, é cheio de buraco, cheio de coisa, de lama. Mas a Bíblia diz que eles passaram pelo meio do mar, 2 colunas, uma parede de água, se levanta de cada lado. E o povo passa em seco, com terra aplainada. O livramento, a vitória e a bênção que Deus nos dá, não nos criará dificuldade para prosseguir. Antes, pelo contrário, Ele quer que a gente avance acreditando que Ele está na frente, Ele está no controle, Ele tem o domínio da situação. O povo está passando, todo mundo feliz, impressionado com o milagre. Deus vai fazer coisas que vão te impressionar. Deus vai fazer coisas nesse ministério que vão impressionar os irmãos. Deus não tem dificuldade. Para Deus não há nada impossível. Aleluia! E coisas que vão nos chamar a atenção. Como é que cabe isso dentro da cabeça de uma pessoa natural? O mar se abrir já é uma coisa assim, estupenda. E além de abrir, o Senhor aplana o caminho e eles passam em seco. Só que aí é que vem o mistério, irmão. Eles estão passando, estão indo. A coluna de fogo e a de nuvem sai agora de cena. E os inimigos olham, conseguem ver o que está acontecendo. Olha, eles estão fugindo pelo meio do mar. Nós vamos entrar também. Nós vamos passar, vamos perseguir, vamos alcançá-los, vamos destruí-los, mas tudo isso, Deus estava no controle. Tudo era projeto de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que antes deles saírem do lado de lá, os egípcios e os seus soldados começam a entrar pelo lado de cá. Eles até começam a entrar e ainda estava seco. Mas quando chega no meio, irmão, parece que o concreto melou. O barro, irmão, o negócio começou a amolecer tudo. O texto diz que as carruagens, os cavalos, tinham dificuldade
de caminhar porque se atolavam. Aleluia! Se atolavam. Deus tem algo especial para a nossa vida. Deus tem algo especial para nós. Ninguém vai impedir do que o Senhor há de fazer. Nós estamos terminando o ano de 23. Você pode dizer, mas pastor, não aconteceu ainda. Mas eu te respondo, o ano também ainda não acabou. Aleluia. E se não acontecer nesse, possa ser que o ano que vem esteja te esperando com uma grande surpresa, com um grande milagre. Aleluia. Quando eles chegam do lado de lá, começam a ver os inimigos avançando, mas eles começam a se precipitar. Deus vai ser glorificado em cima daqueles que te perseguem, em cima do teu inimigo. Deus vai ser glorificado. Eles chegam do outro lado, felizes. O mar fecha, precipita todo o exército. E aí, a Bíblia diz que então Moisés, feliz que estava. Moisés tinha qualidades tremendas. Moisés estava confiante no Senhor. Moisés estava obediente ao Senhor. Moisés estava na direção do Senhor. E Moisés agora estava feliz com o Senhor. Porque tão feliz ele estava que ele só podia fazer uma coisa. Aleluia, compor um hino de adoração a Deus. E aí ele começa a cantar, aleluia, esse grande e lindo cântico. E quando ele chega na expressão do verso 11, ele diz, Senhor, qual é o Deus que existe que seja como o Senhor? Majestoso em santidade, poderoso em ações. Aleluia. Quem é como tu, Senhor? Não tem ninguém. Ele começa a louvar, começa a adorar, começa a glorificar ao Senhor. E nós, irmãos? Aleluia. Qual é o cântico que tem saído? Qual é a palavra que tem saído da nossa boca em expressão de agradecimento a tudo que Deus nos tem feito? O salmista, no Salmo de número 116, verso 12, ele diz, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Tantos benefícios Deus tem feito para mim, tantos benefícios Deus tem feito para você. Aleluia. Qual é a expressão que está saindo de dentro da minha boca, da sua boca, em louvor e gratidão a esse Deus? Oh Deus! Eu tenho certeza plena e absoluta que o nosso Deus, Ele tem, irmão, trabalhado em seu favor, feito grandes milagres. Alguns, talvez, a gente não tem visto, mas com certeza, Ele trabalha incessantemente. O nosso Deus é o Deus que trabalha no silêncio. O nosso Deus é um Deus que trabalha sem expressar uma só palavra, se Ele quiser. Mas também o nosso Deus é um Deus que trabalha através de feitos maravilhosos, plausíveis e apresentáveis a todos, inclusive a nós. E é por isso que nós louvamos e adoramos a esse Deus. Eu quero louvar e adorar a esse Deus por isso. Deus tem cuidado de mim. Deus tem estendido as tuas mãos em meu favor. Deus tem me livrado do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Deus tem feito cumprir o Salmo 91 na minha vida. 1000 tem caído ao meu lado, 10.000 à minha direita. E eu continuo marchando e dizendo que só o Senhor é Deus.